Queridos irmãos, queridas irmãs, o tempo da Páscoa é um tempo no qual, entre muitos aspectos da nossa fé, que somos convidados a refletir de um modo mais profundo, a começar, evidentemente, pela própria realidade da ressurreição de Cristo. Há também um tópico que se apresenta constantemente na liturgia, que é o tema do batismo. E por quê? O batismo está diretamente ligado ao mistério pascal de Cristo, ou seja, a sua paixão, morte e ressurreição. São Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer num determinado momento o seguinte: não sabeis que todos vós que fostes batizados em Cristo, foi na sua morte que fostes batizados? Pois, se morrestes com Cristo pelo batismo, também participareis da sua ressurreição. O batismo é uma participação na paixão, morte e ressurreição de Cristo, ou seja, no seu mistério pascal. Dito de outra forma, quem é batizado, de alguma forma se une espiritualmente a Cristo, de modo que com ele vai para o sepulcro e com ele, espiritualmente, já começa a participar da ressurreição, da vida nova. Não por outra razão, as 3 vezes em que se joga água na cabeça de quem está sendo batizado representa, entre outras coisas, os 3 dias que Cristo passou no sepulcro. Para com isso significar que no batismo morremos e nascemos de novo. E era disso também que o Senhor hoje falava no Evangelho, nessa conversa que teve com Nicodemos, esse chefe dos fariseus que era membro do conselho dos anciãos, o chamado Sinédrio, e que de noite vai querer um pouco conhecer melhor esse rabino, esse rabi, esse mestre, que tanto estava dando o que falar, seja pelos seus ensinamentos, seja pelos milagres que realizava, Jesus de Nazaré. E certamente de tudo aquilo que Nicodemos esperava ou imaginava que poderia escutar de Jesus, a última das coisas, penso eu, seria sobre a necessidade de nascer de novo. Jesus fala com muita clareza: em verdade, eu te digo, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos fica perplexo, não entende. E se pergunta se, por acaso, isso significaria que uma pessoa deveria voltar ao ventre da mãe, ou seja, ter um novo nascimento físico. Poderíamos dizer, quem sabe, como alguns pretendem, uma espécie de reencarnação. E Jesus responde com toda a clareza que não existe reencarnação, não se trata disso. Trata-se de um novo nascimento espiritual, pela água e pelo Espírito. É o batismo. O batismo que, como eu disse antes, é essa participação nesse mistério pascal de Cristo, é morrer com Cristo para com Cristo ressurgir. E entre os efeitos do batismo está aquele de que justamente porque nos unimos a Cristo, passamos a ser uma só coisa com Ele. Se Ele é o Filho de Deus, nós, unidos a Ele, também adquirimos uma nova relação com Deus. Pois quando Deus nos vê, vê a Cristo que vive em mim. Como também São Paulo vai dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo
que vive em mim. E é nesse sentido que somos filhos de Deus, porque somos outros Cristos, uma só realidade com Jesus, unidos profundamente com Ele. E aí, se somos realmente filhos, como é Jesus, filho, não evidentemente pela mesma natureza, porque não somos Deus, mas pela graça, pelo sacramento, por essa participação, o que São Paulo também vai chamar de adoção, como filhos de Deus, ou seja, Deus nos adota, porque Jesus é filho por natureza, tem a mesma natureza, é Deus com Deus, luz da luz, Deus verdadeiro e Deus verdadeiro. Nós, pela graça, por estarmos unidos a Ele, nos convertemos em filhos. E, nesse sentido, a palavra do Salmo de hoje, o Salmo 2, torna-se ainda mais significativa para cada um de nós, porque é uma palavra que corresponde também a mim e a você. Quando diz, no versículo 7 do Salmo 2, o decreto do Senhor promulgarei, foi assim que me falou o Senhor Deus. Fala comigo e com você agora. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Por que hoje? Porque participamos da eternidade de Deus. Para Deus não existe nem ontem, nem amanhã. Para Deus é sempre presente, Ele está acima do tempo. E, portanto, diante de Deus, sempre há essa novidade. Somos sempre novos filhos. Que beleza, que maravilha, que realidade extraordinária. Isso deve, entre muitas outras coisas, marcar também o estilo da nossa conversa, da nossa relação com Deus, do modo como nós nos relacionamos com Ele, de modo muito concreto na nossa oração. A nossa oração não é oração de servos, mas a oração de filhos e de filhos amados. Se nós olhamos a primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, vamos ver o que poderíamos talvez chamar do primeiro exemplo de oração da Assembleia Cristã. Ou seja, os fiéis reunidos que juntos, como filhos, elevam a Deus uma oração. Logo após que João e Pedro, depois de terem sido presos pelos sumos sacerdotes, pelos anciãos e pelos escribas, são libertados e vão contar tudo aquilo que tinham experimentado. E como falaram com coragem, se a gente se lembra do capítulo anterior dos Atos dos Apóstolos. E todos, como que em união, e vamos ver que essa união foi o resultado da presença do Espírito Santo, como aliás vai concluir essa primeira leitura de hoje, com uma efusão explícita do Espírito Santo. Mas todos elevam a Deus essa oração, oração de filhos. E é bonito ver a estrutura dessa oração, que começa com uma invocação a Deus como Pai, depois um momento de recordação das obras maravilhosas que Deus operou, e por fim, com um pedido, uma petição que se coloca a Deus, pedindo a Ele uma graça. E aqui eu diria que quase temos também para nós um modelo de como deve ser a nossa oração. A nossa oração individual, mas também nossa oração em grupo, até para os grupos de oração, por que não dizer, poderíamos quase chamar que esse fenômeno que vimos nos Atos dos Apóstolos foi o primeiro grupo de oração da história da igreja. E vemos que sempre invocação a Deus, lembrança daquilo que Deus faz por nós e pedido. Se pegamos, por exemplo, a própria oração inicial hoje da missa, em que o sacerdote disse: Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos a herança prometida. Temos aqui essa estrutura reproduzida. Uma invocação, ou seja, Deus eterno e todo-poderoso. Depois, uma lembrança, ou seja, uma recordação daquilo que Deus faz por nós, a quem ousamos chamar de Pai, ou seja, o fato de que Deus nos converte pelo batismo em seus filhos. E, por fim, o pedido. Dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos a herança prometida. Aliás, a missa inteira não é nada senão isso.
A gente invoca a Deus, a gente faz uma lembrança daquilo que Deus faz por nós e depois um pedido. A própria oração eucarística segue essa estrutura. Invocamos a Deus, fazemos lembrança daquilo que Jesus fez na última ceia e depois uma série de pedidos. Pedimos pela igreja, pedimos pelos vivos, pedimos pelos defuntos. A mesma estrutura. Que nós possamos aprender, queridos irmãos e irmãs, lembrando sempre disso, somos filhos. E como filhos, somos herdeiros. Que saibamos orar, rezar, não como alguém que tem medo de Deus, mas como alguém que se sabe filho muito amado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.